O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos lendo o Evangelho de São Mateus. Agora nós já estamos no capítulo 8º. Durante esses tempos, esses domingos, desde o primeiro domingo até aqui, estamos no 12º domingo, a liturgia nos fez ler os 7 primeiros capítulos de São Mateus. E os 7 primeiros capítulos, eles falavam de um primeiro sermão, ou é o primeiro livro dentro do livro de Mateus. Na verdade, Mateus está dividido em 5 partes, em 5 pequenos livros. O primeiro livro falava o sermão das bem-aventuranças, que na verdade nada mais era do que uma fotografia do coração de Jesus. Jesus mostrando quem ele era. Ele era manso e humilde de coração, ele tinha fome e sede de justiça. Foi ele que foi perseguido, caluniado e morreu na cruz. Então, esta primeira parte era uma radiografia, uma fotografia do coração de Jesus. A partir de agora, nós entramos em um novo livro, que é chamado o Livro dos Sinais, ou também o livro missionário. A missão de Jesus, o que Jesus veio fazer. E nesse sermão nós vamos ver 10 milagres, contando aqui com expulsão de demônios, ressuscitação de uma menina. Nós vamos ver uma série deles, mas são 10. São 10 sinais. Nós estamos diante do primeiro sinal, é ele que abre este livro. Por isso, o texto que nós lemos hoje diz assim: Tendo descido do monte, ou seja, Jesus tinha subido ao monte para fazer o sermão das bem-aventuranças. Ele desceu. E agora ele está no meio do povo. Quando ele chega, ele desce, um leproso se aproxima dele, se ajoelha diante dele e diz: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Vejam que como era que os doentes de lepra, de forma especial, eram tratados. Uma pessoa que aparecia com qualquer sinal de lepra, ou uma ferida muito feia na pele, uma mancha, alguma coisa assim que eles não conseguiam identificar o que era aquilo, ele era considerado leproso. Como a lepra era uma doença terrível, não tinha cura, não tinha remédio, não tinha tratamento, não tinha absolutamente nada, eles separavam totalmente essa pessoa do meio da comunidade. Então pegava a pessoa, colocavam um sininho no pescoço dela e botava ela para fora da cidade. Ela não podia entrar na cidade. Geralmente tinha os leprosários, que eram as comunidades no deserto, e ali morria gente todos os dias. E mesmo que você não tivesse lepra, mas você tivesse uma mancha, você tinha que ir para lá e ficar lá para que você não contaminasse os outros. Eles acreditavam também que essa doença de pele era uma forma de castigo de Deus. Então, se você estava com lepra, você foi castigado por Deus. O leproso saía do meio da cidade, ficava de longe com o sininho, e quando via alguém, ele tinha que tocar o sino e gritar: leproso, leproso, e todo mundo saía longe. Se o vento estivesse batendo de um lado, a pessoa nem passava a favor do vento, porque dizia que o vento ia trazer a doença. Então era um absurdo.
Mas aqui o leproso foi até Jesus. Na verdade, este homem é um sinal. Ele é a imagem de toda a humanidade comida pela lepra do pecado. O homem que vai até aos pés de Jesus, se ajoelha e faz uma oração extraordinária. Ele não disse assim: Senhor, se você puder, você poderia me curar? Não. Ele disse: Senhor, se você quiser, você pode me curar. E Deus quer. Deus quer sempre curar o pecado do nosso coração. Deus quer sempre curar a nossa miséria. Deus quer sempre curar a nossa alma. Deus quer sempre limpar a gente desta sujeira que o mal e o pecado coloca sobre nós ao longo das nossas vidas, quando nós vamos fazendo escolhas diferentes de Deus, das escolhas de Deus, do sonho de Deus. Deus quer sempre nos curar, mas Ele vai precisar que a gente faça estes passos. Primeiro, se reconheça leproso. As pessoas hoje em dia, elas têm uma dificuldade tremenda de se reconhecer pecador. A maioria justifica dizendo assim: não, eu faço isso porque é assim mesmo, todo mundo faz, eu não estou vendo nada demais. Algumas pessoas eu já cheguei e disse assim: meu irmão, Jesus morreu na cruz por você. A pessoa virou para mim e disse assim: eu não pedi para ele morrer na cruz por mim. Ninguém pediu, ele morreu porque quis, eu não pedi. Quando a pessoa não tem consciência de quem ela é, de quem é Deus, ela nunca será salva. E ela vai morrer e vai para o inferno porque ela rejeita Deus e não quer saber de Deus. Então este homem, ele tem consciência de quem ele é leproso. E todos nós deveríamos olhar para nós e dizer assim: dentro do meu coração tem a lepra do pecado. E a minha lepra só tem um remédio: Jesus. E eu tenho que ir até Ele. Eu tenho que me jogar aos pés dEle. E tenho que ser tocado por Ele. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus olha para o leproso, estende a mão, toca nele e diz: eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado. E essa pergunta que fica: Jesus quer te curar do seu pecado. Ele quer te curar da sua lepra. Mas você quer ser curado? Você tem consciência da sua condição, quem é você e quem é Deus? E tem humildade suficiente para reconhecer o poder de Jesus e a sua fraqueza, a sua debilidade, a sua miséria, o seu pecado, o lugar onde você está? Hoje o coração misericordioso de Jesus quer curar a nós. Mas para que a gente seja curado, a gente tem que querer ser curado. E ir até Ele e fazer esta oração como o leproso fez: Senhor, se você quiser, eu ficarei limpo. Senhor, se você quiser, eu entrarei no céu. Senhor, se você quiser, eu serei salvo. Senhor, se você quiser, um dia eu contemplarei o Senhor face a face. Porque foi para isso que nós fomos feitos. Para sermos curados e contemplar o Senhor face a face. Portanto, convertamo-nos. O Senhor vem atrás de nós, mas nós precisamos voltar os nossos olhos e o nosso coração para Deus, porque Ele é o único que pode nos salvar.